Se você quer aprender a como acessar o servidor via SSH e qual o melhor cliente SSH para você instalar, fica nesse vídeo que eu vou te mostrar. Fala pessoal, eu sou o André Almeida e esse vídeo aqui faz parte da nossa série de vídeos sobre servidores VPS e ambientes Linux. E aqui eu quero te ensinar como acessar o seu servidor via SSH de uma maneira extremamente simples e bem facilitada. Você não vai ter só a telinha preta do terminal, como vai ter também no programa que a gente usa um navegador de arquivos, que vai te ajudar muito, principalmente a seguir os tutoriais aqui do canal. Então bora para a tela do computador sem enrolação. E se você não conseguir fazer, entra no grupo do WhatsApp, mesmo que consiga. Entra no grupo do WhatsApp, porque lá você vai ter a ajuda de muita gente legal, que um fica ajudando o outro ali, é bem dinâmico nossa comunidade. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é pedir desculpa por barulhos externos que saírem na gravação. A gente grava aqui meio que tudo ao vivo. E agora nós vamos acessar aqui o nosso servidor, tá? Eu comprei na Hoshinger, tem um link na descrição. É a melhor VPS custo-benefício hoje do mercado, muita configuração com um preço muito baixo, tá? Vou selecionar aqui uma VPS que aqui a gente está usando para aula e eu vou pegar aqui o endereço IP dela. Se eu clico em acesso SSH, você pode ver que tem esse endereço IP. E muita gente fica perdida. André, onde eu enfio isso daqui? Como que eu acesso essa VPS para poder configurar ela? Vamos copiar esse endereço IP e vamos seguir aqui o passo a passo. Ó, o usuário é root e a senha eu já deixei criada já. A porta é 22. Então, beleza. Tenho essas informações, salvei num bloco de notas ou em algum lugar. Eu vou vir no Google e eu vou procurar o Moba Exterm. Ele é o cliente SSH que eu utilizo, tá? Continuar sem fazer login. Que eu utilizo para praticamente tudo. SSH, FTP, ele faz tudo. Tudo em um cliente só. Ele tem duas versões, a paga e a gratuita, tá? A gente vai utilizar a gratuita. Essa daqui, a Free Edition. A diferença é que ele limita a 12 sessões salvas, tá? Mas já é muito. Mesmo que você, a não ser que você seja um DevOps, um profissional da área. Você clicou em Download, você clica aqui em Installer Edition, tá? Ele vai baixar um instalador, ó. Pode ver que ele está baixando aqui no meu navegador, fazendo o download. Você salva na pasta que você quiser. No meu caso aqui, vai ficar na pasta Downloads, tá? Eu venho aqui em todos os downloads, ele está mostrando o arquivo sendo baixado. Vou dar zoom para ficar fácil para vocês verem. Deixa ele terminar o download e a gente já começa a instalação. Beleza, ele terminou o download. Eu vou dar aqui um show in folder. No seu vai estar mostrar na pasta, tá? Se tiver em português. Abre o arquivo. No meu caso, ele salvou na pasta downloads. No seu, ele vai salvar na pasta que você quiser. Você manda a pasta onde tem que salvar. Clica com o botão direito. Como ele é um arquivo zip, você vai ter a opção de extrair, tá? Se você clicar duas vezes, ele abre. Eu tenho um WinRAR, então eu venho aqui no WinRAR e vou dar um extrair aqui. No seu caso, o seu próprio Windows, quando você clicar com o botão direito, vai aparecer ali, extrair aqui, a mesma coisa. Então você vai extrair esse arquivo. Estando ele extraído, você vai clicar duas vezes. E aí você vai ter o início do processo de instalação. Esse talvez seja o último vídeo do canal que você vai assistir. Exatamente isso. Nós estamos precisando crescer esse canal urgente, porque ele é um projeto que nós não sabemos se tem futuro ou não. E quem vai dizer isso é você. Nós precisamos da sua ajuda na caixa de comentários. Nós percebemos recentemente que para você quebrar o algoritmo do YouTube, você precisa de uma interação descomunal em cada um dos conteúdos. Então eu estou contando com você e com toda a nossa comunidade para colocar na caixa de comentários o maior número de comentários possível. Não importa o que você quiser comentar. Desde o conteúdo do vídeo, a qualidade do áudio, a imagem, até a sua receita de bolo preferida. É indiferente. Coloque nos comentários o máximo de conteúdo que você conseguir. Por que você vai fazer isso? Porque fazendo isso, você mostra para o YouTube que esse conteúdo é muito foda. E ele tem que continuar no ar. Ele pega a primeira posição no YouTube, ele fica bem ranqueado. E isso traz mais audiência para o canal. E se você gosta das soluções que eu trago para você, se você gosta de ter os seus problemas resolvidos, eu também gosto de criar conteúdo. Mas não faz sentido para a gente continuar algo que não tem vida própria. Então ajude a criar a comunidade mais forte do YouTube nesse canal. Coloca tudo o que você quiser aqui nas nossas caixas de comentários. E aproveita, tem um link para você ir para nossa comunidade lá no WhatsApp. E aí sim, você vai receber todos os vídeos do canal direto no seu celular. O processo de instalação é bem padrão, tá? Ele vai abrir, você vai dar um next, vai dar um aceito os termos de contrato, next. Deixa eu ver se minha câmera não está na frente. Não, não está não. Aqui ele está mostrando a pasta onde ele vai criar, Program File x86, e aí você dá um next. E ele vai começar o processo de instalação. Install e pronto. É só aguardar. Se você tiver antivírus, talvez você tenha que desativar ele para fazer o processo de instalação. No meu caso aqui, nessa máquina virtual que eu estou rodando, só tem o Windows Defender.
Então não é nada demais. O processo de instalação é leve. Ele é um programa leve por definição, tá? Porque ele tem muitos recursos, mas nada muito inflado. E você vai conseguir utilizar ele. O grande diferencial do MobiXterm em relação aos outros clientes SSH é que você vai conseguir fazer muita coisa que você não conseguiria normalmente. Por exemplo, quando você conecta no SSH, em um terminal normal, você tem a telinha preta ali do terminal e você vai dando os comandos. Beleza, perfeito para quem está acostumado com o ambiente Unix. A grande questão é que quando você precisa enviar um arquivo, é mais difícil usando só o terminal. No MobiXterm, você vai ter uma janela onde você pode arrastar arquivo para pastas que você quer e ele já vem com o editor embutido dentro dele. Ou se você usa o VS Code, você pode conectar ele no Moba e aí quando você clicar 2 vezes em um arquivo, ele abre dentro do seu VS Code, você edita e quando você salva ele já joga de volta para o servidor. É muito legal esse recurso dele. Então vamos dar um finish. E ele terminou o processo de instalação, tá? Vou minimizar aqui a pasta. Fechar o Chrome, não preciso mais dele. E tá aqui na área de trabalho, assim como vai estar no menu iniciar também do seu Windows, aqui o MobiXterm. Ele tem um Text Editor e o MobaDiff, que compara diferença entre os arquivos. Isso daqui também é muito legal. Você consegue comparar a diferença entre um arquivo, por exemplo, que está numa pasta do servidor e de outro, um arquivo que está no seu computador e um arquivo que está no servidor. Você consegue fazer essas comparações de diferenças, tá? Clica 2 vezes para abrir o programa. O primeiro start é um pouquinho mais devagar, os demais starts são muito mais rápidos, tá? Então a gente vai esperar ele iniciar aqui. Fora que eu estou numa máquina virtual. Ó, ele está aqui preparando para o primeiro start dele. Em um PC normal é mais rápido, isso daqui está dentro do VirtualBox, tá? Então por isso está um pouquinho mais devagar. Mas deixa ele rodar. E aí, beleza, o primeiro start já vai começar. Aqui já não tem mais segredo. Se você mexe com SSH, é daqui por diante igual. Você vai ter várias opções aqui dentro dele para você poder configurar. Deixa ele terminar de carregar e você já vai ver. Beleza, eu reiniciei ele aqui para aumentar um pouco o tamanho dos ícones. E são essas opções que você tem aqui nele. Primeira coisa, o modo Dark, o modo escuro. Perdão, modo escuro ou modo claro. Eu uso o modo escuro, tá? Mas eu sei que pro tutorial ficar ruim, o pessoal não enxerga direito, então eu vou pôr o modo Dark, apesar disso queimar os meus olhos. Mas tá aqui o modo Light, o modo clarinho para vocês poderem enxergar. Primeira coisa que você vai clicar aqui é em sessões, tá? E aí você tem todas as opções de sessões que ele permite. Olha a quantidade de opção. Até o WSL do Windows você consegue conectar direto nele. SSH, a gente vai colocar o IP, que a gente tinha salvo lá do nosso servidor, tá? Deixa eu ver se eu consigo copiar, porque eu não sei se a transferência aqui do VirtualBox vai funcionar, que o meu navegador está no computador normal. Vamos lá. Colar. Foi. Ele aceitou o endereço IP aqui. Beleza. Especificar o nome do usuário, usuário root. E aí, beleza. É isso que você precisa fazer. E aqui no Bookmark, você pode dar um nome para essa conexão. Por exemplo, é o KVM8 da Hoshinger, tá? Que eu uso para aula do YouTube. Então, eu vou salvar ele como KVM8. Ele vai colocar aqui do lado. Salvei. E olha que legal. Ele criou aqui, ó, KVM8 Hoshinger. Vai perguntar aqui se eu aceito accept. Ele vai pedir a senha que eu configurei. Pessoal, não se assustem, tá? Quando você configura uma senha no ambiente Unix, ela não aparece conforme você digita, tá? Você vai digitar a senha e você vai ver que ela não vai aparecer. Ó, perguntou se eu aceito aqui, salvar. E aqui ele está pedindo uma senha mestre. O que é essa senha mestre? Para quando alguém for abrir o meu MobiXterm, ele vai pedir uma senha para esse programa ser aberto. Isso é uma camada adicional de segurança. Eu vou colocar a senha de todos os tutoriais que eu uso no YouTube aqui para vocês, tá? Mas é porque eu estou no ambiente de teste. Senão, eu colocaria uma senha mais segura. E beleza, tá aqui. Estou conectado, não tem mais segredo. Esse é o terminal do meu servidor. Essas são as pastas que eu tenho acesso, tá? E isso que eu falei para vocês. Olha a vantagem. Se eu venho aqui... Vocês estão vendo o terminal? Então, eu vou dar o comando mkdir para criar uma pasta e eu vou criar aqui, ó, YouTube, só para vocês terem uma ideia. E dou Enter. Beleza. Como eu vejo o conteúdo dessa pasta? Eu posso dar um ls e aí eu vejo a pasta YouTube. Aí eu posso dar um ls/YouTube. E aí ele vai me trazer o conteúdo aqui dentro, no Source File Directory. Eu escrevi errado? Deixa eu dar um cd YouTube. E aí eu vou dar um ls dentro da pasta. Beleza, não tem nada. Como que eu vejo ele no FTP? Aqui, usando pastas. Eu posso entrar dentro da pasta Typebot, por exemplo, que eu criei na outra aula. Eu posso vir aqui dentro e entrar, dar um atualizar aqui, ó, no verdinho, e ele vai me trazer a pasta YouTube que eu acabei de criar e eu entro dentro dela.
Olha que legal, eu consigo entrar e se eu quiser pegar um arquivo do meu computador e jogar para dentro dela, eu literalmente tenho que só pegar o arquivo. Eu vou pegar aqui, ó, o arquivo que a gente baixou, o arquivo zip que a gente baixou do próprio MobXterm, ó. Se eu pego e arrasto aqui para dentro, olha o que ele vai fazer. Ele começa o upload do arquivo para mim. Ele começa a enviar o arquivo para mim para dentro do mobile, dentro do meu servidor. E vice-versa. Se eu tiver do outro lado um arquivo para baixar e quiser baixar ele para o meu computador, eu faço exatamente a mesma coisa. Eu seleciono a pasta inteira e jogo para o meu computador. Bom, André, legal. Você disse que tem um editor aqui. Deixa eu cancelar, que eu estou numa máquina virtual e fazer esses uploads fica meio ruim na máquina virtual. Porque o arquivo é grande, a máquina virtual não tem muito recurso, enfim. Voltamos aqui, eu dei uma pausa para terminar o upload e agora eu vou falar do editor que ele tem dentro dele que eu falei. Vou dar um exemplo aqui. Na pasta typebot tem um arquivo que nós usamos na última aula. Então, para editar esse arquivo via terminal, eu teria que fazer o seguinte: cd typebot para ir para dentro da pasta dele e usar o nano. Primeiro eu dou um ls, né, para ver o que tem aqui dentro, nano, e uso o editor do próprio servidor, tá? O editor de texto que vem no meu ambiente past. Ok. E aí, beleza, feito isso eu consigo editar ele aqui no terminal. Só que é um editor de linha. Eu tenho que usar o teclado e o mouse, perdão, só o teclado para ir achando onde eu quero. Eu dou Ctrl O para salvar, Ctrl X para fechar, é toda uma coisa mais complexa. Se eu quero algo mais visual, dentro do mobile eu posso clicar 2 vezes no arquivo e esperar o editor do próprio MOBA abrir ele para mim. Então eu clico 2 vezes, você vê que ele faz um download para a pasta temporária do meu sistema. E eu tenho aqui, ó, no editor de código mesmo, eu consigo editar o conteúdo do meu arquivo. Edito, faço o que eu quiser, depois salvo, mando para o servidor. É só quando eu fechar ele vai pedir para salvar. E se eu quiser, eu ainda posso definir o VS Code ou qualquer outro programa de edição para abrir no lugar do editor padrão do MobXterm. Então aqui eu posso fazer edições, tá? Eu posso alterar tamanho de fonte, fazer o que eu quiser. Isso daqui é um editor comum de código. Deixa eu aumentar a fonte aqui só para ficar visível para vocês. Vou colocar uma fonte 18. E aí você vai ver, ó, é normal. Eu consigo editar ele como se eu estivesse usando o VS Code. E aí eu fecho depois da minha edição, ele vai mandar para o servidor o arquivo e beleza. Tá tudo feito, tudo bonito, funcionando, tá? Eu tenho aqui um monitor remoto também. Se eu clico aqui, ele vai carregar nessa barrinha aqui os recursos do servidor, ó, 32 GB de memória, uso do processador, enfim, é isso. O MobXterm é, sem dúvida, uma das melhores opções para quem quer fazer acesso ao SSH no servidor, de uma maneira descomplicada, de uma maneira funcional. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, como a gente falou no vídeo de anúncio. É importante um volume grande de comentários no vídeo para que o YouTube ofereça para outras pessoas esse vídeo. Sua inscrição, sua entrada no nosso grupo também é muito bem-vinda, caso você queira ajuda para alguma coisa. E eu te espero no próximo vídeo. Até mais!